Oi, pessoal, esse é o nosso primeiro RH First, o evento que coloca o RH como protagonista do presente e do futuro. A ideia de hoje é a gente estar conversando, né, trocando experiência aí, e a gente sempre vai ter um convidado ou uma convidada que logo eu vou apresentar para vocês, para compartilhar um pouquinho de como vem sendo estratégico diante de todos esses desafios. O nosso tema hoje vai ser falar da competitividade do mercado de tecnologia e como a nossa convidada tem sido aí arrojada nos processos para tentar superar esses desafios. Então, eu sou a Luciana Cunha, eu faço parte do time de negócios da Grow. A Grow é uma empresa especializada em assessment com uso de tecnologia. E a nossa convidada de hoje é a Lívia, da Icor. Lívia, por favor, fica bem à vontade para te apresentar. Bom, Luciana, obrigada pelo convite. Eu sou a Lívia, estou na Icor há mais ou menos 1 ano e meio, sou especialista de Talent Acquisition. E hoje o nosso core aqui, até por conta da nossa atuação, é busca de profissionais que atuam com suporte, tá? Vai ser um prazer conversar com você e demonstrar um pouquinho do que a gente está trabalhando hoje, como é que a gente vem conseguindo atrair profissionais e retê-los aqui diante desse cenário que a gente está vivendo. Sim, perfeito. O que eu já achei muito bacana na tua fala, Lívia, já antecipo, né, agradecendo a tua participação, mas o fato de tu trazer atração e retenção juntos, né? Para nós, assim, é uma sinalização bem importante, né? Do quanto esse processo ele está interligado, né? Não tem como ser diferente. Obviamente, vai precisar dentro do teu time aí ter especialista na área de atração e ter especialista na parte de DHO, de desenvolvimento, aí toda a parte de clima, cultura, enfim. Mas é importante que o RH tenha essa visão estratégica, né? Essa visão um pouco mais global. A gente vai falar aqui sobre alguns aspectos. Acho que o primeiro deles, assim, é um contexto mais macro, um contexto do qual as áreas de tecnologia, as empresas de tecnologia já vinham com uma certa dificuldade na atração de profissionais. E com todo esse cenário que a gente vem acompanhando, né, com relação à quebra de algumas barreiras aí com a pandemia, né, a barreira geográfica, né, hoje tu tem aí a mobilidade de ter profissionais em diferentes pontos, né, isso é positivo no processo de atração, mas ao mesmo tempo traz uma competitividade um pouco mais forte, né? E falando globalmente, queria ouvir um pouquinho de ti sobre essa competitividade e como que vocês estão lidando com isso. Exato. Apesar, assim, de toda a circunstância de pandemia, né, aqui a gente trabalha com um nicho de profissionais que é predominantemente técnico e que tem um nível de inglês, assim, super elevado, né? Então, apesar de toda a questão da pandemia que a gente vem vivendo aí desde o ano passado, os nossos profissionais têm sido muito acessados para oportunidades fora do Brasil, ou até pior, oportunidades no Brasil, mas que pagam em dólar. Né? Então, imagina, um analista de suporte que atua aqui com seus R$5.000 e aí oferecem para ele $5.000, né? Sim. Brilha os olhos, ele acaba indo, não tem jeito de como reter, como manter esse profissional aqui, né? Então, tem sido um momento super agressivo para a gente, sim, nesse sentido. Até porque o universo de tecnologia está muito aquecido, né? É algo que a pandemia, infelizmente, né, a gente não pode tirar nenhum ponto positivo da pandemia, mas a pandemia auxiliou muito no ponto de aquecimento aí do universo de tecnologia. Então, empresas que não usavam ferramentas, que tinham processos mais manuais, ou no papel e etc., acabaram adquirindo muitas ferramentas e isso ajudou o segmento de tecnologia a crescer muito também, né? Então, os nossos profissionais hoje têm um nível de assédio, né, como a gente brinca, muito grande, muito grande mesmo. Então acaba que a gente tem que ter um jogo de cintura, né, em palavras corporativas, né, ter aí um meio de retenção muito grande para não perder eles, né, não perder e não ter todo aquele trabalho de contratar, desenvolver e perdê-lo para o mercado. Sim. Agora eu fiz a analogia do teu tempo de empresa com o tempo de pandemia, né? Então, praticamente tu entrou, né, com a pandemia aí. Imagino que vocês tenham passado por muito processo de mudança, né? E, logicamente, assim, as estruturas de RH, elas vêm se adaptando. E eu queria só compartilhar um pouquinho como que vocês são organizadas enquanto equipe de people, né? Qual é o tamanho do teu time, qual é a interface de trabalho de vocês, qual é o modelo?
Hoje, até por conta do nosso negócio, né, vamos dizer assim que o principal parceiro do negócio ali é o time de talent, né, porque a gente tem a necessidade de contratação bem alta e rápida, né, para suprir ali a necessidade do cliente, suprir a contratação de profissionais de suporte. Então, Sim. O nosso time de talent é o maior dentro do RH. A gente está num processo de construção agora, que está um pouquinho no embrião do time de treinamento e desenvolvimento. E, basicamente, é isso. Hoje a gente conta com uma BP, tem uma outra chegando agora também, mas a gente cresceu muito no último ano, né? Foi um crescimento de 30%, isso mais voltado para o time de suporte, não tanto no corporativo. Mas para você ter ideia, essa época, vamos dizer que junho do ano passado, o nosso time era metade do que ele é hoje, principalmente o time de talent. Nós tínhamos 6 pessoas, Sim. A gente está com 12. Consequentemente, é muito significativo. De vagas muito maior também. Sim, sim. Bacana. E para a gente entrar um pouquinho, né, já comentou, né, que vocês estão aí desenvolvendo a parte de treinamento e desenvolvimento. Uhum. E o que tu já tem, assim, vocês já têm estruturado, né? O que vocês já estão hoje trabalhando, né, internamente para esse processo de retenção? Uhum. Hoje, no aspecto de desenvolvimento, a gente usa muito uma plataforma que ela é do cliente, tá? Então, para a gente conseguir fazer calibração e entender qual que é o patamar de carreira que aquele profissional está hoje, quais os conhecimentos que ele tem e o que ele tem que adquirir para um próximo passo de carreira, a gente usa essa ferramenta que chama Crackerjack, tá? Uma ferramenta do próprio cliente. Então, a gente tenta se basear para trazer algo de lição de casa, né, do cliente, mas a gente está num processo bem embrionário ainda. Então, a gente tenta atuar muito no processo de retenção de profissionais, como, por exemplo, a liberação do Work from Anywhere. Né? Antigamente, A gente tinha uma dificuldade muito grande de contratar profissionais, porque ou era São Paulo ou era Rio Grande do Sul. E isso restringia muito, né? E agora a gente fez um estudo de mercado, entendeu como que os nossos benefícios se equiparavam aí a outros estados. Então, hoje a gente consegue contratar pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, que já era o nosso padrão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná também. É lógico que se surge um outro profissional fora desses estados, a gente abre uma exceção e busca tentar equiparar aí a questão de salário e benefícios para atendê-lo naquela região também, né? Sim. E, dentre outros pontos, eu acho que a gente também tem feito um trabalho muito grande na questão de revisão salarial, né? Entender como que a gente consegue se tornar competitivo, não só no aspecto de benefícios, hoje os nossos benefícios eles já são flexíveis, então o profissional escolhe o que ele quer, o que melhor se encaixa ali para a realidade dele. Por exemplo, eu não tenho filhos, se a gente tivesse a rigidez de ter auxílio creche, com certeza ajudaria muita gente, mas para mim não ajudaria. Então o profissional consegue escolher ali o que pinga no pacote de benefícios dele, mas fora isso a gente está contando com uma consultoria que fez um estudo salarial e apresentou para a gente entender qual que é o nosso posicionamento diante do mercado. Pagamos bem para os cargos que a gente trabalha, para o que é o nosso nicho ou não, né? Então são pontos que a gente precisou, dar um step back, entender como é que a gente consegue atuar, primeiro, para ser mais atrativo e segundo, para melhorar o nível de retenção dos nossos profissionais. Sim. Não, e essa questão salarial, ela acaba sendo volátil, né? Por conta, né, desse aquecimento do mercado, da interferência do dólar, né, na contratação. É algo que, assim, não é estável, né? Vocês precisam ter isso no radar, justamente para estarem compatíveis, né? Porque isso pode mudar, né, num processo para o outro. Perfeito, maravilha. Queria que tu falasse um pouquinho da Ecor, né, com relação, assim, à atuação no mercado de vocês, o que vocês têm em média de vagas disponíveis no mercado. A gente aproveita também esse momento para trabalhar um pouquinho o branding, né, para trazer um pouquinho, atrair aí o público que vai acompanhar a gente. Então, fica bem à vontade para falar um pouquinho para nós. Legal, bacana. Bom, como eu comentei com você, o nosso principal cliente hoje, né, que corresponde por 90% do nosso faturamento, é uma companhia que oferece tecnologias para facilitar o dia a dia das empresas, né? Então, tecnologias aí de organização de tarefas, tecnologia de fluxo de processos, de documentação e etc. Então,
a gente atende os clientes do nosso cliente, basicamente isso. Né? Então, o nosso time, a nossa busca é predominantemente voltada para suporte. Eu busco gerentes de suporte, engenheiros de suporte, analistas de suporte, assistente de suporte. Então, o meu dia é suporte, basicamente isso, né? Hoje a gente tem um número bem agressivo de oportunidades abertas. Eu fico muito feliz de falar disso, né? Porque significa que o negócio está crescendo, né? Significa que a gente tem tido aí uma boa visibilidade, uma boa resposta diante desse cliente, ele continua investindo na gente, né? Então, todo quanto é tipo de oportunidade de suporte para as tecnologias da Atlassian, a gente consegue atender aqui no Brasil, né? Um ponto importante é que os nossos profissionais precisam de inglês, né? Então, inglês, acho que como um todo, assim, o mercado já vem exigindo cada vez mais. Acaba que a gente também paga por isso, né? O profissional que tem aí um nível de inglês um pouco mais elevado, não tem jeito, ele ganha um pouco mais de destaque no mercado, né? Sim. Então, fora isso, eu gosto muito de falar da nossa cultura, né? A gente tem aí valores que... Já trabalhei em grandes empresas no passado, empresas de nomes fortes e tudo mais, e eu nunca trabalhei numa empresa com uma cultura tão gostosa e tão humana quanto a Ecor. A gente cuida muito do profissional no aspecto de pegar no colo, às vezes, né? Então, ano passado, com toda a questão de pandemia, aquele boom de novidade pra gente, como é que é trabalhar de casa, como é que sei separar a minha sala do meu ambiente de trabalho, como é que fica. Então, a gente se preocupou com essa situação, buscamos na circunstância um grupo de psicólogos para conseguir trazer pra gente como lidar com o trabalho remoto, como lidar com situações de ansiedade, burnout, até com aquele sentimento, putz, suicídio, o que é o suicídio, como é que surge isso, como é que eu passo, como é que eu sinto isso, né, por que surgiu isso comigo? Então, a gente teve um cuidado muito humano com as pessoas, né, vejo situações na Ecor também, onde a gente continua tendo esse cuidado humano, quando um profissional eventualmente precisa se afastar porque está com Covid, ou porque a família está doente e precisa dar uma atenção maior, e em nenhum outro lugar eu ouvi falar disso, né? Então, apesar da situação ser assim péssima mais uma vez, né, eu vejo como a Ecor ela está preparada para cuidar dos profissionais, está preparada para de fato dar aquele acolhimento especial diante de uma situação tão crítica. Então, para a gente lista a Ecor, a gente tem salários competitivos, a gente tem programa desenvolvimento de carreira, temos também. Mas fora tudo isso, a gente é uma empresa muito humana, que de fato pega o profissional e não olha só o que ele tem capacidade de entregar. Olha ali que é um pai, é um marido, é o muro de arrimo de uma família e que ele precisa também do suporte de uma empresa ali para cobri-lo em algumas circunstâncias. Perfeito. Acho que bem pontuado, assim, claro, a gente tem todos os aspectos negativos, né, da pandemia, mas falando em oportunidades, né, eu acho que foi uma oportunidade de humanização gigantesca, né? E eu acho que o sucesso dessa humanização é quando isso é genuíno. E é aí que dá o fit, né? Que dá o match com a questão da cultura, do ambiente, né? E a gente vê, assim, esse processo pelas áreas de RH de uma forma um pouco mais fluida, mas tem um personagem aí em todo esse contexto que a gente sempre aborda, que é o líder, né? Que é a liderança. Porque já tem, né, os desafios da liderança habitualmente, e principalmente nesse aspecto que ele se vê mais vulnerável também, né, justamente talvez no ambiente de trabalho ele conseguia performar de uma melhor maneira do que tendo que se adaptar em casa pelo contexto, né, porque ali ele é o líder, ele é o marido, ele é o gestor da casa, enfim, né, ele tem os seus papéis. E como que as lideranças, assim, reagiram, né, diante de toda essa situação, se vocês tiveram algum olhar específico para o desenvolvimento dos líderes? Nossa, Luciana, eu costumo falar que a nossa liderança ela é fora da curva, né? Porque até no processo de contratação dos nossos líderes, a gente contrata profissionais que são 50% do tempo voltado para pessoas, né? Então, não teve assim, não posso dizer que a gente não teve líderes aí que tiveram dificuldades, teve sim um ou outro, mas acho que de maneira geral, os nossos líderes, eles tanto quanto a gente, eles atuaram de maneira extremamente humana com os times, conseguiram equilibrar a cobrança, as entregas, a exigência,
como, peraí, ali tem um pai que acabou de ter neném, né? A gente teve essa situação ali de um profissional que tinha acabado de se tornar pai, estava num processo exaustivo dentro de casa e como lidar com aquilo. Então, a gente teve um acolhimento muito grande por parte deles e foi uma coisa extremamente natural. Eu acho que isso vem muito da nossa cultura, né? Dessa possibilidade de ser flexível, de não forçar a barra com os nossos profissionais, de deixar agir naturalmente, de lembrar que ali tem um ser humano e não somente um profissional. Então, foi assim um processo que, felizmente, a gente teve aí um suporte muito grande por parte dos líderes, uma compreensão imensa por parte deles também. Que bacana. A gente percebe muito, assim, até pelo negócio da Grow, né? Por a gente trabalhar aí com assessment comportamental, avaliação de potencial, enfim. O quanto a performance, ela acaba estando ligada ao processo de humanização, ao processo de entendimento, né, das preferências comportamentais, né, dos motivadores comportamentais do profissional, mas existe todo um contexto, né, nessa situação veio o contexto familiar junto, e o quanto esse profissional, por mais que ele tenha que ajustar o seu horário de trabalho, a flexibilidade ali da jornada, né? Quando ele estiver disponível, ele com certeza vai estar muito mais inteiro para uma melhor entrega, um melhor resultado do que exercendo simplesmente a pressão de ter que cumprir, ter que fazer, né? Sem ter a situação dele avaliada, reconhecida, né? A gente fala muito hoje também da questão da gestão com pessoas, né? E o quanto a liderança, ela tem algumas atribuições, obviamente, né, em responder aí pela sua atuação, mas a gestão hoje ela é compartilhada, né? Eu preciso ouvir, né? Eu preciso dar espaço para o outro trazer quais são as suas dificuldades, né? E de que maneira ele consegue lidar com isso, para eu, de fato, ter uma tomada de decisão assertiva, né? Se eu não abro espaço ali para conversação, para empatia, eu corro o risco de tomar uma decisão errônea, né? Por conta de não ter essa abertura. Então, eu vejo muito, né, conosco aqui da mesma forma, né? E a gente fica bem contente, né, com esses movimentos. Sem dúvida. A gente está se encaminhando para encerrar aí, né, a nossa conversa. Queria deixar para ti um momento final, né? Então, reforço aí o nosso agradecimento pela tua participação, pela participação da Icor conosco. Convido, né, quem está nos acompanhando aí a procurar a Icor no LinkedIn, procurar a Lívia, procurar a Grow, né, para também saber das oportunidades que a gente tem, de qual é o nosso business e se quiser trocar alguma ideia aí sobre todos os assuntos que a gente comentou, também ficar bem à vontade. Então, eu te passo a palavra. Sem dúvida, estou à disposição também. Querendo ou não, eu brinco com todo mundo, né? Que qualquer bate-papo, por mais que seja uma entrevista, uma possibilidade de emprego, assim, é uma conexão, né? Então, qualquer conexão que venha oriundo desse nosso bate-papo aqui, sem dúvida alguma vai ser frutífera, né? Estou à disposição para falar das vagas da Icor, para falar da Icor, para dividir um pouco das nossas dificuldades também, para dividir também do que a gente tem feito para reter, engajar os nossos profissionais. Estou à disposição. Maravilha. Mais uma vez, obrigada. Um abraço para todos. Agradecemos a participação. Até a próxima.